a gente tem que ter uma coisa muito clara na nossa cabeça, que quando a gente está tentando reconectar as pessoas ou determinados grupos, alguém vai ter que dar o primeiro passo, fazer um trabalho sujo e se dobrar. Tu tem que ceder um pouquinho antes, demonstrar que tu não é um perigo, ganhar as pessoas emocionalmente, para que depois elas realmente comecem a se conectar e compreender os teus argumentos. Que é o que você tá fazendo na MBL. Exatamente. Para de me expor aqui na frente de todos! De fato, tu chega de mansinho, comendo pelas beiradas, cedendo um pouco. E a partir disso, quando as pessoas realmente conseguem confiar em você, elas têm uma disposição muito maior de escutar aquilo que tu tá propondo. Só que, obviamente, isso demanda realmente um determinado tempo, um pouco mais de energia. E também essa disposição de querer sujar as mãos, sabe? Porque assim, gente, vamos ser honestos, tá? O MBL, ele é feio pra muitas pessoas. Inclusive, outro dia, eu escrevi um baita de um textão ainda defendendo. E aí, era por causa do vídeo que eu tinha feito com o Arthur, e eu falei, ok, nós somos feios? Ok, nós somos feios. E aí eu desenvolvi, papapá. E quando tu tá, assim, comprometido realmente com um propósito de longo prazo, que pra ti é significativo e é valioso, tu percebe que determinados pormenores, como, por exemplo, sujar as mãos ou ser visto como feio, faz parte do processo. E paciência, foda-se. Inclusive, teve aquele dia que a gente teve um mini debate que tu disse que eu era moralista. Na hora eu disse que não, mas depois eu sou moralista mesmo. Todos os progressistas sou bem moralista, sim. Não tanto quanto os progressistas no geral, mas eu acho que sou, né? E ali eu percebi realmente que tem aquele nojinho de sujar as mãos, de uma certa estética desagradável, tipicamente política e tal. E ali eu percebi que realmente eu acho que demanda uma certa maturidade intelectual mesmo, de realmente saber que tu vai ter que lidar com certas situações desagradáveis, de fato, porque elas valem a pena. Elas precisam ser feitas e executadas por alguém. E aí, nesse aspecto, que eu acho que para realmente conseguir reconectar esses grupos, vai ser necessário, sim, uma disposição de algum desses grupos realmente relevantes, de alguma forma, que se dispõem e deem o primeiro passo e se dobrem. Eu penso que uma parte considerável de reconexão é algum desses grupos aceitar e se dobrar, ceder um pouquinho, pelo menos, e começar a tentar diluir esse discurso identitário tribal que foi sendo endossado ao longo dos últimos 10 anos. Isso se tornou extremamente pernicioso e uma parte considerável dele veio por causa da esquerda. O identitarismo, os povos africanos, os japoneses, asiáticos, as minorias, etc. Nós somos melhores do que os brancos, eles são apenas exploradores, espoliadores, pessoas estúpidas que ascenderam em cima do trabalho duro de outros grupos, etc. E, obviamente, a gente sabe, pelo menos em maior parte aqui, consideravelmente, de que, na verdade, a história da humanidade ela é muito mais complexa do que isso. Muitíssimo mais complexa. Na verdade, chega a ser tosco querer dividir o desenvolvimento das civilizações entre mocinhos e vilões. Isso não existe. Isso não faz sentido algum, de fato. Na verdade, a forma como a humanidade se desenvolveu é dependente de inúmeros fatores contingenciais que poderiam ter dado em outros resultados, e que, inclusive, gerando situações e efeitos muito mais negativos do que nós temos hoje. Então, parte disso também, desse... como eu poderia dizer, desse ambiente tenso e conflituoso que está sendo endossado e parece que está cada dia mais insustentável, é oriundo desse tipo de discurso ideológico, de acreditar que a história ela é dividida entre vilões e mocinhos. E que se o teu adversário, ele não é mais um ser humano, ele não é mais um indivíduo, ele é apenas um inimigo, logo ele tem que ser trucidado. Então tu vai lá e patrola. Ele é um merda, na verdade ele é não humano, ele é inumano, ele deve ser apenas derrotado, engolido pelo seu grupo. E é por isso que, inclusive, nós já tivemos algumas divergências a respeito disso, que eu sou antitribal. O tribalismo gera, endossa, justifica e legitima esse tipo de situação. Tu sabe que é verdade. Não sei nada, tu não sabe vai botar que palavras na minha boca. Porque assim, na verdade, fazer uma espécie de trajetória histórica para o passado. Os seres humanos, eles não são filósofos e nem cientistas, investigadores imparciais por natureza. Muito pelo contrário, é um modo
artificialmente desenvolvido para que a gente chegue nas melhores respostas, reduzindo nossos vieses, enfim, nossos equívocos, oriundos inclusive de atalhos mentais, como seria uma heurística no caso. Mas, muito pelo contrário, nós somos sujeitos políticos. O nosso papel é convencer o outro de que nós estamos corretos a respeito das nossas posições. Hoje, muitas vezes, a gente não tem a percepção de que quando a gente está debatendo, tendo uma discussão, na verdade, isso gera muito mais tensão psicológica e emocional na gente, porque elas não têm exatamente um efeito fatal na nossa vida. Mas no passado, há milhares e milhares de anos, uma mera discordância e divergência podia acabar em morte. Tu podia gerar uma guerra, tu podia gerar uma rusga, inclusive que geraria um conflito geracional por muitos e muitos e muitos anos. Então, antes, qualquer divergênciazinha, ou até mesmo qualquer suspeita de que, na verdade, tu era um adversário, ou até mesmo um possível potencial traidor, já causaria um risco muito grande para você, para os seus aliados, para a sua família e para inúmeras outras pessoas conectadas a você. Então é por isso que, geralmente, essas discussões políticas geram tanta tensão nas pessoas. Só que isso é oriundo da nossa propensão a agir feitos macacos primatas tribais. Porque isso, de fato, era muito perigoso. Hoje em dia, não mais tanto. Mas isso, querendo ou não, gerou certos comportamentos que são indissociáveis das nossas dinâmicas sociais hoje. E é por isso que, na medida do possível, eu tento diluir esse sentimento tribal e tentar enxergar as pessoas por trás dos grupos que elas fazem parte. Bom, eu tenho algumas coisas a dizer a respeito do que você falou. A primeira é o seguinte, essa coisa, por exemplo, que existe muito entre... Como é que eu vou dizer? Admiradores da democracia e da política racional e coisa e tal, mas que não são políticos. Uhum. Existe uma parcela dessas pessoas que não lida diretamente com questões políticas, que são cientistas, intelectuais, pessoas que observam as coisas, pessoas que acompanham canais, influenciadores e tudo mais, mas que não estão lidando com a política todo santo dia. Essas pessoas têm uma visão, a meu ver, muito abstrata e muito irrealista de como efetivamente funciona a política. Inclusive a política das democracias que eles tanto dizem defender. Não, porque é democracia. Veja só, você pega a democracia norte-americana, que é a democracia mais importante e longeva do mundo, a democracia norte-americana vive de guerras. Então, assim, uma pessoa que entenda que democracia é sinônimo de pacifismo, qualquer coisa do tipo, simplesmente não sabe o que é uma democracia. Tá, isso tá se isso é falso. A guerras externas, né? Guerras externas e guerras internas. Quais guerras internas? Guerra de secessão, tudo bem, por exemplo. Tudo bem, mas todas as leis tá racistas... algo... Não, todas as leis racistas que os Estados Unidos teve são guerras internas. São brigas e disputas violentas. É claro, se você está numa democracia que está sob vigência da paz, durante um determinado momento, você tem um Estado que está ali, digamos, estável, né? Que tem uma certa estabilidade. Mas as disputas internas acontecem. E são disputas muitas vezes violentas, que recorrem à violência física. Então você tem de um lado guerras externas e de um lado disputas internas violentas. Isso para começo de conversa. Então a ideia de que a democracia não tem nada a ver, isso é falso, cara. Os países, sejam eles democráticos ou autoritários, né, se insurgem em guerras, fazem rebeliões, promovem golpes de Estado em outros países, se aliam com países que não são democracias. Por exemplo, uma das críticas que se faz à política externa dos Estados Unidos, que é uma crítica ingênua, e eu não concordo com essa crítica, é uma crítica boba. Eles dizem, mas os Estados Unidos se aliam a países que não são democráticos. É lógico que eles se aliam a países que não são democráticos, o mundo é assim. Veja, o mundo é assim. Existe algo chamado razão de Estado, que força um Estado a fazer todo tipo de coisa. Por exemplo, uma curiosidade para vocês que estão nos assistindo. Vocês sabem como os Estados Unidos interviram na política italiana para, né, afirmar lá a democracia na Itália? Dando grana, malas e malas de dinheiro,
para o partido de direita da Itália contra os comunistas. Então, assim, isso acontece o tempo inteiro. E as pessoas que olham a política dessa posição detached, sabe, distante, elas não têm a sensibilidade para isso. Parece que elas se valem dos seus critérios morais para emitir condenações sumárias e superficiais das coisas. Esse é o primeiro ponto. E eu vejo isso, acho que isso para mim é muito nítido. A segunda coisa, assim, eu concordo parcialmente com a questão do tribalismo. Porque eu acho que a tendência que nós temos ao tribalismo não é necessariamente uma tendência ruim. Ah, concordo. E veja, não é necessariamente uma tendência que deve ser sempre minorada por uma tendência universalista. Não. Se você tivesse uma tendência absolutamente universalista, você não ligaria para sua família. Você não ligaria para as pessoas que são mais próximas a você. Você estaria numa posição que é existencialmente impossível, que é aquela posição do sujeito que alega amar toda a humanidade plenamente, tanto quanto ama o seu próprio filho. Isso é falso, é mentira. Sabe, tirando algumas pessoas que são vocacionadas para filantropia ou para grandes causas, que é uma ou outra pessoa na humanidade, não é assim que as pessoas se comportam, e esse seria um comportamento muito estranho. Eu não consigo nem conceber o que seria uma sociedade de pessoas que se comportassem desse jeito. De pessoas que efetivamente não fossem tribalistas, que estivessem sempre num plano de universalidade. As pessoas seriam muito estranhas. Uma ofensa a um filho, um parente dessa pessoa, um amigo das pessoas, significaria a mesma coisa que uma ofensa a um desconhecido. Sabe? E isso não parece ser nem sequer compatível com o funcionamento biológico mais básico de eu não digo nem de uma pessoa, eu digo de um organismo. É estranho pensar isso para mim. Então eu acho que não se trata de ter a cura do tribalismo por meio da racionalidade mais e mais e mais universal, mas de encontrar uma espécie de equilíbrio entre os apelos da universalidade e os apelos do grupo, da particularidade. E em muitos casos é necessário enfatizar o particular e a virtude do particular. Vou dar um exemplo da história brasileira nesse momento. A gente está falando agora dos problemas do separatismo no Brasil, que a meu ver são problemas gravíssimos. Por quê? Porque a gente tem uma unidade nacional que nos foi legada pelo Império, que é uma unidade que nos coloca numa posição muito especial na história. O Brasil está, eu acabei de ler a thread para vocês viram aí. O Brasil está na mesma condição das maiores potências do mundo. Estados Unidos, China, Rússia, Índia. Pô, o Brasil está nessa condição. O que significa? Significa que o nosso país ele tem condições estruturais de se tornar um dos países mais importantes do mundo e poder, olha só, e poder influenciar todo o palco global com os nossos valores, com aquilo que a gente vai criar, com os intelectuais que são nossos, com as nossas ideias, com as nossas concepções, com o nosso ético, com a nossa maneira de resolver problemas que a Rússia não resolve, que a Índia não resolve, que a China não resolve. A gente pode mostrar isso para o mundo. E essa é uma posição muito rara, porque países muito pequenos, por mais especiais que sejam, dificilmente estão nessa posição, eles não têm estrutura para isso, e nós temos estrutura para isso. E isso foi uma herança histórica que nós recebemos do Império, porque o Império enfrentou disputas separatistas, as mais variadas, Revolução Farroupilha, cabanagem, balaiada, um monte de coisa, e o Império foi lá e, militarmente, destruiu os focos de resistência separatistas e manteve a unidade do Império, com o general Duque de Caxias, que manteve a unidade do Império. E tornou a gente, portanto, uma potência natural. Mas aí eu vou falar a questão do tribalismo, onde vem a importância do tribalismo. Ora, se a gente olha o separatismo, a gente pode falar, mas a ideia nacional mais universal do que a ideia tribal é mais importante do que a ideia de você ser sulista, de você ser nordestino, etc. Porém, tem um outro detalhe. Existe por parte do brasileiro, hoje, um profundo déficit de ethos nacional. O brasileiro se sente um vira-lata, um merda, um cara que mora num país que ele gosta de apelidar de bostil, principalmente a direita.
Isso é muito comum na direita brasileira. Eu chamo de bostil. Pois é. É o bostil, é um país que não tem porra nenhuma, é o país que é um lixo, é o país que não tem jeito, é o país que é uma merda. E isso provoca no brasileiro uma tendência a ficar olhando os outros países e se inspirando em soluções dos americanos, ou dos chineses, ou dos russos, ou de fulano de tal, ou de cicrano, e não olhando para si próprio. E veja, nenhum país consegue atingir nenhuma grandeza, seja ela no campo filosófico, científico, militar, o que seja, se as pessoas que estão naquele país não amam o seu país. Não fazem, não matam e morrem por aquilo ali. Não tem, em relação ao seu país, um sentimento que é profundamente tribal. Isso é meu, eu sou isso. Essa terra é minha, eu sou essa terra. Este sentimento é tribal. Porque, a rigor, nós somos cidadãos do universo, nem da humanidade. Nós somos poeira galáctica. Nós somos estrutura atômica espalhada em quadrilhões de átomos pelo universo. Nós não somos nada, não temos uma localidade. Nós não estamos enraizados em lugar nenhum. Então é o sentimento tribal que nos enraiza. É ele que faz isso. Então, E corresponde à nossa analidade. Eu fico feliz até que tu meio que finalizou esse aspecto de que existe uma necessidade nesses sentimentos, até por uma questão de que evolutivamente nossas características, elas costumeiramente têm uma determinada função a ser exercida. Ok, então a mesma coisa o medo. Tá, o medo supostamente para muitas pessoas é um problema. Não, mas ele tem a função, como por exemplo, autopreservação. Eu concordo contigo. O meu ponto é que quando a pessoa ela está afogada em tribalismo, o raciocínio dela é cego pelo ódio. Então ela não consegue mais ter uma capacidade de reflexão a respeito de que existem certas questões que devem ser discutidas para contrabalançar os interesses de ambas as pessoas em suas dinâmicas. Na verdade, a pessoa está tão cega de ódio que, na verdade, ela não vê uma pessoa no mesmo nível com seus interesses que também devem ser discutidos e defendidos, mas algo que deve ser apenas derrotado. Ela deve ser ostracizada. Aquela pessoa que pertence a outra região do estado, ela tem que ser ignorada, ela tem que ser excluída, ela tem que ser morta, torturada, enfim. Então ela deixa de ser um indivíduo, um sujeito que tem interesses que compõem aquela sociedade para simplesmente se tornar um adversário. Então é nesse aspecto que eu estou tentando dizer sobre como talvez conseguir resolver essa questão no Brasil, dessas rugas que estão sendo geradas justamente por um excesso de tribalismo identitário muito concentrado nas regiões e, consequentemente, que acaba diluindo esse senso de pertencimento e de identidade nacional. Se eu pudesse voltar no tempo, o que eu diria para mim mesmo? Aprenda inglês o mais rápido possível. And don't fuck it up. Aprenda com a BeWay. As aulas são extremamente interativas e te desafiam o tempo todo. Seu eu do futuro vai te agradecer.